Well, hello, my darling friend! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Present Progressive ou Present Continuous, que é o tempo verbal que no português a gente chama de presente contínuo, que dá essa ideia de continuidade de uma ação que está acontecendo no momento. Além de ser uma ação que está acontecendo no momento, ele também é um tempo verbal que vai aparecer o verbo to be, que são o am, is e o are. Tem um vídeo meu aqui nesse canal explicando direitinho como se usa o verbo to be, então se tu não sabe, pode dar uma olhada lá depois desse vídeo. Além do verbo to be, na estrutura da frase também vai aparecer o verbo principal. E nesse verbo, ele vai ser terminado com o ing, que no português seria como gerúndio, por exemplo, andando, cantando. Em inglês, walking, singing. Além disso, no final da frase vão aparecer expressões como now, agora, right now, nesse instante, at the moment, nesse momento, para ressaltar que a atividade está acontecendo nesse momento. E também é uma estrutura que aceita frases no afirmativo, negativo e na interrogativa. E agora eu vou te mostrar a estrutura e alguns exemplos nessas três formas. Forma afirmativa com alguns exemplos e eu vou ressaltar umas questões importantes com relação aos verbos e quando a gente tem que acrescentar o ing no final desse verbo. Vamos ler as frases então e tu vai repetir depois de mim pra gente praticar um pouco a tua pronúncia também. A primeira frase tá escrito I am listening to music, que significa eu estou ouvindo música. So, repeat. I am listening to music. Very good. Percebeu que quando a gente vai pronunciar o listening, ele tem a letra T, mas a gente não pronuncia ela, fica listening. Agora vamos repetir a frase inteira. Eu sei que tu consegue, vamos lá. I am listening to music. Very good, eu sei que tu conseguiu. Se tu precisar pausar, voltar um pouco o vídeo, ouvir de novo, sem problema nenhum. Pode fazer isso quantas vezes for necessário para tu sentir que tá realmente aprendendo a língua inglesa. É muito importante a gente pronunciar as palavras, porque no inglês tem muitas palavras que têm sons que a gente não tem na língua portuguesa. Então, sempre que tu tenha a oportunidade de falar em inglês, aproveita essa oportunidade e fala, tá bem? Agora vamos para o segundo exemplo. You are watching TV right now. Significa você está assistindo televisão nesse instante. Agora vamos repetir. You are watching TV right now. Very good. Vamos agora falar ela inteira. You are watching TV right now. Very good, nice. Agora vamos para o terceiro exemplo. He is playing soccer at the moment. Ele está jogando futebol nesse momento. Repeat after me. Repete depois de mim. He is playing soccer at the moment. Very good. Agora a frase inteira. He is playing soccer at the moment. Very good. Nice. Agora a próxima frase. She is having dinner now. Ela está jantando agora. Repeat after me. Repete depois de mim. She is having dinner now. Very good. Agora a frase inteira. She is having dinner now. Perfect! Very good! Agora a próxima frase. It is raining outside. Está chovendo lá fora. Repeat after me. Repete depois de mim. It is raining outside. Very good! Agora a frase inteira. It's raining outside.
Very good! Percebeu que quando a gente vai falar o it com o is, dá para juntar os dois e fica it's? Próxima frase. We are planning the party. Nós estamos planejando a festa. Essa aqui também. Party, parece que o T fica com som de D. Party. Percebeu? Então agora vamos repetir. We are planning the party. Perfect. Agora a frase inteira. We are planning the party. Very good. E agora a última frase. They are lying to you. Eles estão mentindo para você. Repeat after me. Repete depois de mim. They are lying to you. Very good. They are lying to you. Perfect. E agora eu vou ressaltar 3 regras que existem para o uso do ing nesses casos. Isso não altera nada na pronúncia dos verbos, mas altera alguma coisinha na parte escrita. Eu separei aqui 3 verbos em que essas regras se encaixam. O verbo have, o verbo plan e o verbo lie. Have, ter ou ingerir. Plan, de planejar, e lie, de mentir. Quando um verbo termina com a letra E, geralmente a gente vai substituir a letra E pelo ing direto. A gente tira o E e acrescenta o ing, como acontece nesse exemplo aqui. She is having dinner. Ó, o E sumiu do verbo e a gente coloca só have in dinner. O have com ing. Outra exceção é quando os verbos terminam com consoante, vogal, consoante. Ou seja, plan termina com L-A-N, consoante, vogal, consoante. E a última sílaba é a sílaba mais forte. Nesse caso, só tem uma sílaba, então plan não tem muito como escapar. E nesse caso, a gente vai duplicar a última consoante. Por isso que plan fica escrito com 2 N's. Planning, com 2 N's, que nem no exemplo. We are planning the party. Percebeu que duplicou a letra N? E a última exceção é quando o verbo termina com IE, como o verbo lie, mentir. Nesse caso, a gente vai substituir o IE pelo YING, lying, e vai ficar com a escrita assim. Isso acontece com outros verbos que a gente vai ver também daqui a pouquinho nos próximos exemplos. E agora vamos para as frases negativas. A primeira frase a gente usa quando a gente está brabo com alguém. I am not talking to you at the moment. Eu não estou conversando com você nesse momento. Repeat after me. I am not talking to you at the moment. Very good. Percebeu que o talking a gente também fala como se fosse talking. A gente não pronuncia muito a letra L, fica talking. Agora vamos repetir a frase inteira. I am not talking to you at the moment. Very good. É uma frase um pouco mais longa, eu aposto que foi mais desafiador e ao mesmo tempo mais satisfatório quando a gente consegue repetir essas frases. A segunda frase é uma verdade. You are not studying math now. Você não está estudando matemática agora. We are studying English. Nós estamos estudando inglês. Vamos repetir? You are not studying math now. Percebeu como que eu pronuncio o TH de math? É aquela coisa de colocar a língua entre os dentes, math, que nem no thank you, birthday. Tenta aí na tua casa só fazer esse sonzinho do th. Math. Então agora tu está pronto para repetir a frase inteira.
You are not studying math now. Very good! Agora a terceira frase é para quem não é formiguinha. No caso, eu não sou tanto assim mais como já fui um dia. He is not putting sugar in the coffee. Ele não está colocando açúcar no café. Repeat after me. He is not putting sugar in the coffee. Very good. Percebeu a pronúncia do sugar? Parece que é com X, né? Sugar. Agora vamos repetir a frase inteira. He is not putting sugar in the coffee. Perfect. So, the next sentence, na próxima frase, tu percebe que no lugar do is not, que a gente tinha na frase anterior, apareceu o isn't. Essa é a forma contraída, é uma forma mais informal, que costuma aparecer muito nas falas, em locais informais, como com amigos, família, colegas. A gente geralmente fala o isn't, porque como eu sempre gosto de ressaltar, o inglês é uma língua bem fluida. Então, sempre que dá para facilitar um pouco mais, para agilizar um pouco mais na hora da fala, é o que vai acontecer. E é isso que acontece no isn't. Vamos testar só a pronúncia dessa palavra aqui, ó. Isn't. É como se tivesse escrito com a letra Z. Isn't. Perfect. So, she isn't living in Brazil. Ela não está vivendo no Brasil. Living vem do verbo live. E é um verbo que engana muitas pessoas, porque o costume daí é a gente querer falar live, mas nesse caso demorar, a gente fala live. Então fica living. Now repeat. She isn't living in Brazil. Very good. Agora a frase inteira. She isn't living in Brazil. Very good. Now the next sentence, a próxima frase. It isn't working now. Isso não está funcionando agora. A gente pode estar falando de um celular, de um computador, da internet. Repeat after me. It isn't working now. Very good. Percebe que o uso do verbo work não precisa ser necessariamente trabalhando como alguém fazendo algo, produzindo algo. Pode ser também no sentido de funcionando. Agora repetimos a frase inteira. It isn't working now. Very good. Ok? Now the next sentence, a próxima frase. Nessa aqui o verbo to be também aparece contraído, o are com o not. Vamos testar só a pronúncia aqui, ó. Aren't, aren't. Repeat. Very good. Aren't. We aren't fixing the computer. Nós não estamos consertando o computador. Aqui a gente tem o verbo fixing no sentido de arrumar, ajustar, consertar. Vamos repetir? We aren't fixing the computer now. Agora a frase inteira. We aren't fixing the computer now. Very good! Agora o último e vamos falar um pouco da estrutura dos verbos e o ing e suas exceções. They aren't dying of curiosity. Eles não estão morrendo de curiosidade, né? Tá disfarçando, tá fazendo a egípcia e não está morrendo de curiosidade. Repeat. They aren't dying
Curiosity. Very good. Ó, vou prestar atenção em 2 pontos que vão ser importantes. O of, ele também pode ter som de of, como se fosse OV, of. Na hora de falar, às vezes, quando a gente está falando de forma mais fluida, mais rápida, sai of ao invés de off. Mas os 2 jeitos estão corretos. E também queria chamar a tua atenção para a pronúncia da palavra curiosity. Curiosity. Parece que é Q-U-I-O. Curiosity. Very good. E agora vamos repetir a frase inteira. They aren't dying of curiosity. Perfect. Very good. Agora a gente vai ver os 3 verbos que são diferentes, mas que seguem as mesmas regras que a gente viu nas frases anteriores. O verbo put, que significa colocar, nesse sentido aqui, né? Putting sugar, colocando açúcar, ele é um verbo que termina com consoante, vogal, consoante. Então, a gente vai acabar duplicando a última letra. Put fica putting. A pronúncia seguiria a mesma, só na hora da escrita a gente acrescenta um T a mais. O verbo live, demorar, viver, a gente vai acabar substituindo a letra E do final pelo ING. Living. Ele daí fica escrito dessa maneira aqui, sem o verbo, sem a letra E, da mesma forma do verbo have, no exemplo anterior. E o verbo die, que significa morrer, nesse caso, morrer de curiosidade, termina com IE. E nesse caso, assim como lie, de mentir, dos exemplos anteriores, ele vai ser substituído por YING, ok? E agora a gente vai ver a forma interrogativa do present continuous. Eu quero que tu perceba que nesses exemplos a gente vai ter uma mudança na estrutura da frase, porque agora ela sempre vai começar pelo verbo to be. E nesse caso, desse tipo de pergunta, as respostas sempre vão ser de sim ou não. A gente pode até ter mudado a ordem das palavras, né? O verbo to be, em vez de ser logo depois do sujeito, ele vai vir no início da frase. Mas o verbo principal continua levando o ING e ele segue com aquelas regras que a gente comentou desde a forma afirmativa. Essa é uma das coisas que mais confunde o pessoal quando está fazendo aula de inglês, que no português a gente simplesmente muda a entonação da frase para fazer uma pergunta, e no inglês tem essa inversão do verbo com o sujeito. Mas com prática, com o tempo estudando, tu vai acabar pegando isso e tu vai conseguir entender e identificar. Assistindo filmes, assistindo séries, quando tu for formular as frases, tu vai já entender um pouquinho melhor, mas é só através da persistência e constância nos estudos, ok? Então vamos lá. A primeira frase, am I speaking to Jessica? É como se a gente estivesse numa ligação e quisesse saber se a gente tá falando com a pessoa certa. A gente pergunta, eu tô falando com fulano de tal? Nesse caso, am I speaking to Jessica? Eu tô conversando com a Jessica, ok? Vamos repetir então. Am I speaking to Jessica? Very good. Agora a frase inteira. Am I speaking to Jessica? Perfect. Vamos lá, segunda frase. Are you playing tennis? Você tá jogando tênis? Now let's repeat. Are you playing tennis? Agora a frase completa. Are you playing tennis? Very good. Vamos para a próxima frase. Is she enjoying her birthday? No caso dessa frase aqui, is she enjoying her birthday? Tá perguntando, ela tá gostando do aniversário dela? Now let's repeat. Is she enjoying her birthday? Ó, aqui, o birthday, ele pode ser pronunciado com o som do TH.
birthday. Mas se a gente está falando rápido, birthday. Nem dá para perceber que a língua vai para fora. Birthday. E agora a frase inteira. Is she enjoying her birthday? Very good. Próxima frase. Is he getting dressed at the moment? Ele está se vestindo agora no momento? Repeat. Is he getting dressed at the moment? Agora a gente vai repetir a frase inteira. Is he getting dressed at the moment? Very good. Percebe que a gente nem pronuncia direito o ED no final de dressed. Is he getting dressed? O ED vai com o vento, né? Vai com o vento das palavras. Is he getting dressed? O próximo exemplo. Is it making noises? Tá perguntando se algum aparelho está fazendo barulhos. Repeat. Is it making noises? Is it making noises? Very good. Próximo exemplo. Are we cooking lunch? Tá perguntando, nós estamos cozinhando o almoço? Repeat. Are we cooking lunch? Are we cooking lunch? Very good. O lunch é uma palavra falsa cognata, que é aquelas palavras que parecem com algo no português, mas que na verdade significam outra coisa. Lunch parece lanche, mas na verdade significa almoço. E agora o último exemplo. Are they tying the shoes now? Tá perguntando se eles estão amarrando os cadarços do sapato nesse momento. Repeat. Are they tying the shoes now? Very good. Agora a frase inteira. Are they tying the shoes now? Very good. E agora os três verbos que são exceções. O verbo get, ali na frase do getting dressed, ele termina com consoante, vogal, consoante. Por esse motivo, a gente vai duplicar a última consoante. Get, getting, com 2T. O make, terminado com a letra E, vai ser substituída pelo ING. Making. Making, que significa fazendo. E o tie, de amarrar, termina com IE. E a gente vai substituir pelo YING. Tying. Ficou claro? Agora, para facilitar a tua vida, eu esquematizei aqui o resumo das estruturas do Present Progressive nos 3 modos, no forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, na forma afirmativa, a gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o verbo principal terminado com o ING e o complemento. Como foi naquele primeiro exemplo que a gente viu, I am listening to music. O sujeito seria o I, o verbo to be am, o verbo principal listening e o complemento to music. Eu estou ouvindo música, certo? Na forma negativa, a gente só vai acrescentar o not depois do verbo to be, mas a estrutura segue a mesma. Então ficaria o sujeito mais o verbo to be mais o not mais o verbo principal terminado com o ING e o complemento. I am not listening to music. E na forma interrogativa, a gente inverte um pouquinho mais. A gente traz o verbo to be para o início da frase. Então vai ficar o verbo to be mais o sujeito mais o verbo com o ING e o complemento. Então, am I
listening to music. E agora eu vou te lançar um desafio. Eu vou escrever 3 frases no quadro e a gente vai completar elas com o verbo mais adequado. Vamos começar pelos 3 verbos que a gente vai utilizar para completar essa atividade. O verbo play, o verbo make e o verbo get. Play no sentido de jogar, make no sentido de fazer ou cozinhar e get no sentido de colocar. Primeiro, vamos acrescentar o ing nesses 3 verbos. Como que ficaria o verbo play, sendo que ele segue a regra geral? Playing. Simplesmente vai acrescentar o ing. E o verbo make, como é que ficaria, sendo que ele termina com a letra E? A gente vai remover a letra E e acrescentar o ing. Sendo assim, ele fica making. E o verbo get, que termina com consoante, vogal e consoante? A gente vai duplicar a última letra. E no caso, ele fica getting com 2 T's. E agora vamos analisar essa primeira frase aqui. He isn't, ou seja, ele não está, algum dos 3 verbos, soccer, futebol. Qual que seria o verbo mais adequado? Jogando, playing. Very good. He isn't playing soccer. Are you? Dinner. Tá perguntando, você está fazendo a janta? Qual dos 3 verbos que seria o mais adequado? Isso mesmo, o making. Are you making dinner? E agora, o que sobrou? O getting. I am getting dressed. Eu estou me vestindo. Very good. Se tu gostou dessa aula de hoje, não esquece de deixar teu like e compartilhar esse vídeo com quem tá precisando de umas aulas de inglês. E além disso, eu também ofereço aulas particulares, então se tu quiser fazer uma aula particular comigo, pode entrar em contato. Eu também ofereço algumas aulas em turma, se tu tiver a fim de se divertir um pouco e conhecer gente nova. Kisses, bye bye!